Jornalistas da Globo News entraram em desespero após nova pesquisa Datafolha mostrar Flávio Bolsonaro crescendo forte no cenário político. E agora? Será que o jogo virou de vez? Quero saber a sua opinião. Você acha que essa pesquisa muda o rumo da política brasileira? Comenta aqui embaixo porque hoje o debate está pegando fogo. E no final desse vídeo eu vou te mostrar o que pode acontecer daqui para frente. Então fica comigo até o fim. Acaba de sair, então, a pesquisa Datafolha, mostrando que o presidente Lula, nessa pesquisa Datafolha, após o Dark Horse, todo esse escândalo em torno do filme, de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o filme para Daniel Vorcaro, que houve uma vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro. A distância no primeiro turno, segundo o Datafolha, sobe de 3 para 9 pontos entre os dois. No segundo turno, Lula agora supera Flávio Bolsonaro por 47 a 43. E aí, pela primeira vez, se insere o nome também de Michele Bolsonaro, que é um nome cogitado na crise, embora não tenha uma característica prática de mudança agora, de tirar Flávio para colocar Michele, mas ela tem um desempenho semelhante ao do senador aqui no Datafolha. Então, o que a gente tem aqui agora no Datafolha é o seguinte: Lula com 40% no cenário de primeiro turno, Flávio Bolsonaro com 31%. Nesse cenário de 40 para 31, é um cenário sem Michele Bolsonaro, um cenário, então, de primeiro turno, Lula pontuando 40 e Flávio Bolsonaro 31 pontos. Lembrando que na última semana, para a gente já ter a base de comparação e já também ir para outros números, na última semana Lula estava em empate técnico com Flávio Bolsonaro, né? Eles estavam ali de 38 a 35 no cenário de primeiro turno. Agora está 40 a 31. A gente também tem um cenário de segundo turno. No segundo turno, segundo o Datafolha, Lula tem 47%. Flávio Bolsonaro tem 43%. Portanto, são os dois principais cenários sobre os quais a gente começa a conversar agora e é o que foi captado e muito esperado, Otávio Guedes, sobre o efeito do Dark Horse na candidatura do Flávio Bolsonaro. Primeiro ponto, péssima notícia para o Flávio Bolsonaro, pior do que a gente vinha ouvindo falar sobre os trackings. Trackings são pesquisas geralmente feitas por telefones que eles dão apenas um cheiro do que vai acontecer. O que os trackings estavam dando era uma perda, eu ouvi de 3, né, a 5, 5 foi alguém ligado ao governo, portanto otimista. A Camila falou em 4, então a gente estava dentro ali, 3, 4, 5 e agora essa vantagem de 9 pontos. Eu quero chamar a atenção que no segundo turno, que é importante você prestar atenção no segundo turno, porque o segundo turno determina o voto útil antipetista no primeiro turno. Falou, não, peraí, esse cara não tem chance de ganhar do Lula, não, então eu vou de fulano. Então, quanto Lula, o Flávio no segundo turno, 43, o Zema, 38, peraí, o Zema... o Caiado, 39, e o Zema, eu perdi aqui, mas o Zema 39 também. Caiado e Zema, 39 para 43. Esse é o desafio do Zema e do Caiado, que os votos, por incrível que pareça, né, que o Flávio Bolsonaro perdeu, não foram nem para o Zema, nem para Caiado, nem para o Renan Santos. Eles permanecem quase iguais, né? 4% primeiro turno, não sei se recorte está fazendo, para o Ronaldo Caiado, 3% Romeu Zema, Renan Santos e Samara também com 3%. Então vamos lá, vamos organizar então para o assinante primeiro. Uma queda maior do que os trackings estavam indicando. Porque a maior queda que eu tinha ouvido era 5 pontos nos trackings. Foi para 9. Então, realmente, é um rombo. Resta saber se o Dark Horse transformou Flávio Bolsonaro num cavalo paraguaio. Ou seja, larga bem e depois vai perdendo. É isso que está acontecendo. Esse é o resumo. Transformou Flávio Bolsonaro num cavalo paraguaio. E encosta a diferença no segundo turno para Caiado e Zema. E Michele não se mostra tão competitiva quanto se achava. Né? Pelo menos aqui no Data foi logo. Michele não começou a campanha, não é nem pré-candidata, etc, etc. Esse cenário
muda. Mas não é aquele nome matador que muitos estão vendendo. Então, Michele, por exemplo, teria 31, Lula 40. Isso, e já jogando para o Valdo o seguinte, então, primeiro turno, diferença de 9 pontos, segundo turno, diferença de 4 pontos, com Lula à frente nos dois cenários. Isso. Valdo. Michele, 22, tá? Só para corrigir. No primeiro turno, né? 22 primeiro no primeiro turno. 22, No segundo no turno segundo tem tem aquele 43. O segundo turno você tem o voto antipetista, 43, igual a Flávio, né? É isso. Igual a Flávio, Só que o Lula tem 48 turno... contra o Lula tem desculpa, 48 contra a Michele e 47 contra o Flávio Bolsonaro, né? Assim, é uma pesquisa ruim para o Flávio Bolsonaro, né? Mostra que o Dark Horse, pela primeira vez, ele tem um impacto negativo. Ele só estava crescendo, deu uma estabilizada na última pesquisa da Datafolha, né? Ele parou de crescer, mas não caiu, agora ele cai, né? Agora, chega a ser o fim do mundo para ele? Eu acho que não tanto ainda. Por quê? Porque no primeiro turno ele cai, o Lula vai de 38 para... Não está vindo aqui o meu negócio. 38 para 40, Lula oscila 2 pontos positivamente e o Flávio Bolsonaro oscila 4 pontos negativamente. Então, ele perdeu 4 pontos nessa pesquisa de primeiro turno e ali a diferença do segundo turno subiu um pouco. Ele estava empatado, 45 a 45, agora ficou uma diferença de 4 pontos percentuais. Então, Dark Horse provocou uma queda ali, Flávio Bolsonaro sofreu uma queda do cavalo azarão ali por conta dele, levou ali um coice dele. Mas é um coice mortal? Ainda não. Vai depender se ele vai conseguir estancar essa queda ou se ele vai perder mais votos. Se essa desidratação dele, que não chega a ser algo gigantesco, mas se ela continuar, é uma péssima notícia para ele. Se ele estancar aqui, ele continua sendo um candidato para chegar ao segundo turno, né? Que ele vai estar com, olha só, no pesquisa aqui, não está voltando, mas 40 a 31, né? Abre 9 pontos, como o Guedinho falou. A diferença vai para 9 pontos e a diferença anterior era de... Meu computador está travando aqui. Mas era 38 a 35, 3 pontos. 38 Isso. a 35, de 3 pulou para né? 9. Exatamente. O importante também é o que o Guedinho falou. Os outros candidatos não absorvem isso. Eu não vi aqui indeciso o Dapi, mas jogando aí para o Dapi, eu não vi indeciso, mas tudo indica que esses votos foram para os indecisos. Dapi? Na primeira tabela aqui, Valdo, não aparecem os indecisos. Até os que não sabem, 3% só. 3%. 3%. Os porque o indeciso normalmente está na espontânea. Eles já divulgaram a orientada, né? Já com o nome dos candidatos. Agora, eu queria fazer um contraponto, porque em que pese esse impacto, é fato, e acho que ele se explica pelo... Não sei como é que se o Datafolha vai ter essa pergunta, mas a Quest sempre traz mais medo de Lula continuar ou de Flávio ganhar, né? E acho que essa diferença em favor do Lula sugere uma mudança de percepção em relação à possibilidade de eleição de Flávio Bolsonaro. No entanto, esse sobrenome ainda é uma força. Ninguém se mexeu, né? Se a gente pensar nos esforços que hoje mais cedo comentávamos dos candidatos do campo da direita. Zema foi muito incisivo já no primeiro momento, Caiado levantou a mão, acenou, né, para o eleitorado, e o que a gente vê nessa primeira resposta ainda é um capital político próximo de 30%, quer dizer, é o tamanho praticamente do que se fala do bolsonarismo, mais uma parte da direita mais arraigada. A gente vai precisar ver por dentro o que aconteceu em termos de gênero, faixa etária, religião, região, né, território, né, região, mas
o capital político do bolsonarismo, essa lealdade que a gente vem mencionando, né, ao longo do tempo, ela ainda é muito forte. Quer dizer, continua com esse tamanho de escândalo, continua com uma força, né? É a força capaz de levar a erosão foi na direita, não bolsonarista. É a primeira vez que a rejeição do Flávio Bolsonaro fica numericamente maior do que a de Lula. Então isso é muito importante dizer. Vamos lá. Do medo. Rejeição, já que estamos falando de medo. Aí trava meu celular, que aqui, beleza. Ó, a rejeição dos dois líderes segue dando esse tom, como você falou, né? A gente vê Flávio 46%, antes era 45%. 43%. Michele com 31%. Droga. Tá aqui, ó. A gente vai, não tem problema não, a gente vai conseguir colocar aqui essa questão da rejeição que já está muito posta. Flávio Bolsonaro. Os números estão chegando agora, por isso que a gente está lendo aqui ao vivo e já analisando ao vivo essa Datafolha que acabou de sair. Então, olha só, 45% rejeitam Lula e 46% rejeitam Flávio Bolsonaro. O que o Guedinho estava tratando aqui é isso. Pela primeira vez, a rejeição do Flávio é maior. Empatados na margem de erro. Na margem de erro, mas é a primeira vez... É a primeira vez que ele cai, ele não estava caindo, ele estava subindo, né? Tem uma queda de 4 pontos percentuais no primeiro turno e de 3 pontos percentuais no segundo turno, né? É a primeira vez que ele cai, é a primeira vez que a rejeição dele já chegou a ser maior do que a de Lula, mas vinha caindo e passou a ficar abaixo da de Lula. Ela volta a superar a de Lula, né? Significa que todo aquele trabalho que ele fez, que ele era um candidato moderado, começa a ser minado, né? Porque agora esse escândalo faz a sua rejeição subir, né? Temos que ver depois o recorte sobre os independentes. Como isso, ali eu acho que é a principal sinalização vai vir dos independentes, como eles se comportaram nesse voto. E o voto feminino. Eu estou curioso para saber esses dois segmentos ali para ter. Vou tentar descobrir aqui. Dentro Você quer falar? Não, jogando para você, da rejeição. Camila e assinantes, dentro desse tema rejeição, por que o tema rejeição é importante? Porque o segundo turno, se você prestar atenção, ele não muda muito. Vai de 43 a 39 o adversário do Lula, que é o tamanho do antipetismo hoje, segundo as pesquisas. Se você botar um espantalho, ele vai ter de 39 a 43, porque o pessoal vota contra, não quer o Lula de jeito nenhum. Então, o importante é olhar no primeiro turno se vai haver aquele voto útil, ou durante a campanha. Pô, vou votar no Zema, que o Zema tem mais chance de derrotar o Lula. Está mais limpo do que o Flávio Bolsonaro, ou o Caiado. Então, vamos ver a rejeição hoje como está. Então, como a gente, pro assinante está chegando agora, o Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, ultrapassou o Lula. Primeira vez que eu digo, são as últimas 3 pesquisas do Datafolha, desde abril. Então, pela primeira vez desde abril, o Flávio Bolsonaro passa numericamente 1 ponto o Lula. Eles estão empatados na margem de erro, mas numericamente, pela primeira vez, ultrapassa Lula. E aí você vem com o Zema. O Zema tem 18 e o Caiado tem 15. Então, do ponto de vista de rejeição, o Caiado ainda é dos candidatos da direita o menos rejeitado. No entanto, uma das explicações pode ter é que o Zema está se expondo muito mais do que o Caiado, mas isso não traduziu, segundo o Datafolha, em migração de votos do Flávio Bolsonaro para nenhum dos 2 candidatos da direita. Beneficiou o Lula. Exatamente. E nessa questão, antes da gente terminar, entre o discurso do Zema sobre Flávio Bolsonaro e o discurso de Ronaldo Caiado, rejeição menor para o Caiado, a estratégia que a gente já falava que era arriscada de Romeu Zema na rejeição aqui está precificada. E só para a gente ter o quadro geral, porque, claro, já no Globo News Mais, a Júlia do iLib vai entrar nos detalhes aí todos dessa pesquisa para vocês. A gente está falando de rejeição, Flávio Bolsonaro 46, Lula 45. Antes era Flávio Bolsonaro, aqui também está travando de novo, acho que era 40. A política brasileira voltou a ferver depois da repercussão de uma nova pesquisa Datafolha envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro.
O levantamento movimentou os bastidores de Brasília e também incendiou os debates na imprensa e nas redes sociais. Muitos aliados do senador enxergaram os números como um sinal de fortalecimento político, enquanto críticos questionaram os impactos reais da pesquisa no cenário eleitoral. Nas últimas horas, programas políticos e comentaristas passaram a debater intensamente o crescimento do nome ligado ao bolsonarismo. Em vários momentos, o clima ficou tenso nos debates televisivos, principalmente quando o assunto girou em torno da força política que o grupo ainda mantém em várias regiões do país. Para apoiadores, isso mostra que o eleitorado conservador segue mobilizado e disposto a influenciar os próximos passos da política nacional. Ao mesmo tempo, opositores tentam minimizar o impacto dos números e afirmam que ainda existe muito jogo político pela frente. Mas uma coisa é inegável. Quando uma pesquisa gera tanta repercussão, significa que o cenário está longe de estar definido. E é justamente isso que vem causando tanta discussão nos bastidores. Outro ponto importante é que o nome de Flávio Bolsonaro continua diretamente ligado ao capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer crescimento, queda ou movimentação envolvendo a família Bolsonaro acaba repercutindo imediatamente no Congresso, nos partidos e também nos veículos de comunicação. Isso explica por que o debate tomou conta das redes sociais tão rapidamente. Além disso, muita gente começou a discutir se a direita brasileira realmente chega fortalecida para os próximos desafios eleitorais. Alguns analistas acreditam que pesquisas como essa mostram uma reorganização do campo conservador, enquanto outros defendem cautela antes de qualquer conclusão definitiva. O fato é que a temperatura política aumentou mais uma vez, e em um cenário tão polarizado como o brasileiro, qualquer nova pesquisa pode provocar reações fortes dos dois lados. Agora resta acompanhar os próximos capítulos e observar como a população vai reagir diante dessa nova movimentação política. E você, acredita que Flávio Bolsonaro realmente vem forte ou acha que ainda é cedo para falar em crescimento consolidado? O debate está aberto. E aí, qual é a sua opinião sobre toda essa repercussão? Será que Flávio Bolsonaro realmente vem forte ou ainda é cedo para cravar qualquer cenário? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ler todo mundo. Aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia quente da política brasileira. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que acompanha tudo dos bastidores de Brasília.